Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui seus filhos mais uma vez reunidos em vos agradecer pela graça da vida e aqui nos permite estarmos juntos para o nosso aprendizado de hoje com o Evangelho, Joana de Ângeles, e conosco para nosso próprio benefício. Assim, Senhor, nesta noite queremos pedir força, saúde, paz, sabedoria. Serva os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossas línguas de toda maldade. Que sejamos tão bondosos, alegres, generosos, amigos, que todos quantos se aproximarem de nós sintam a sua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente os nossos caminhos, segundo a sua vontade. Por sua graça, que assim seja, agora e sempre. Muito boa noite a todos. Iniciando então nosso encontro, mais um encontro com a graça de Deus. E estamos sim já chegando no encontro número 700. Mês que vem completaremos então 2 anos de encontros ininterruptos com a graça de Deus generoso conosco, nos dando a saúde e permitindo que nós continuemos sim juntos para o nosso benefício, sempre aqui com o Evangelho, com Joana de Ângeles. E assim quero cumprimentar todos vocês, eu e Célia cumprimentamos, mandando o nosso abraço, acolhendo, e que o dia de vocês esteja sendo muito bom. É aquilo que a gente sempre espera. Um dia com muita saúde, um dia com muita paz, um dia pleno de amor, de muita alegria. Por isso, então, agradecemos sempre a vocês por podermos estar juntos. Hoje, então, vamos ver aqui no Evangelho a famosa parábola da figueira seca. Pois é, tão conhecida, É o assunto de nós hoje, aqui dentro do capítulo A Fé Transporta Montanhas. E a fé transportando montanhas, sempre vai estar presente na nossa vida, e é isso que a gente deve agradecer muito. Também nós vamos ter aqui Joana de Ângeles, logo após o Evangelho, o texto do Evangelho, E nós vamos ver hoje Jesus e Revolução. Jesus e Revolução. E nesse tema, então, Joana começa assim. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. E aqui em Revolução, vai falar bem claramente também para todos nós. O assunto é Jesus e Revolução, mas Jesus veio por nós, para nós. Então tudo aquilo que se refere, que Joana fala a respeito de Jesus, reflete-se, claro, na necessidade nossa, de irmos observando nossas virtudes, como que elas andam e trabalhando para melhorá-las sempre. Aniversariantes de hoje, temos sim, olha aqui, Vanessa Scaliani Alves, Adriano Santos e Danê Siqueira Pereira, Maria Carmo, Esmeralda Barros, Ulisses Souza, Madalena Galo, e temos também um amigo aqui que é da Rússia, mas não consigo falar o nome dele, é Tarup, infelizmente W, várias letras bem características do alfabeto russo. Só vogal. Mas aqui, claro, mandamos para ele daqui para a Rússia, com muito carinho, a Rússia passando por aqueles momentos turbulentos, políticos, etc. E claro, mandamos para lá, para os ucranianos, para os russos, para toda a Ásia, para todo o leste europeu, enfim, para todos os lugares que a gente tem em nossa mente, mandamos nossas vibrações positivas e vai lá para o nosso amigo Tarup, lá da Rússia, ele que participa e tem lá uma escola de danças muito bonita. Desde pequenas crianças de 3, 4 anos de idade já dança até adulto, faz aquelas apresentações maravilhosas. Tem o link, inclusive no meu perfil, que eu gosto de assistir essas manifestações assim, artísticas, e depois quiserem até coloco aí para vocês acessarem, vocês vão gostar.
E então, para todos os aniversariantes, para todos vocês, queridos amigos, que Deus abençoe imensamente, com muita saúde, muita paz, com a mente sempre aberta, esclarecida para as boas, para as preciosas coisas das nossas vidas. Então, para os aniversariantes, seus amigos nossos, familiares nossos, também estendemos os nossos cumprimentos, não é? E aqui nós temos então, olha aqui, vocês que já mandaram seus likes para hoje, nessa quarta-feira, ensolarada também. Eliane Barbosa, Judélia Lima, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Raquel Compiã também, né? A Sandra Oliveira Vita mandando aqui o seu boa noite, no like também temos aqui, olha aí, vamos lá. O Rony Magalhães, o Adriano Miguel, o Rogério Mantovani, aquele abraço, primo, Deus abençoe para vocês aí, muita saúde, viu, para você, para a titia, para todos vocês. E bom você estar conosco aqui, que bom. Eliane Barbosa também, Judélia Lima, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Carlos Santana, Sandra Oliveira Vita, Daniela Secchini também, Raquel Cumpiã, aqui conosco no nosso encontro. E também a Sônia Martins, que acaba de entrar aqui, já deixa também o seu boa noite, né? Ela que é uma habituê, está sempre conosco, que bom, né, Sônia? E vamos então ver o Evangelho? Vamos lá. Aguinha sempre boa, não é? Isso, que vamos deixando a água do lado aí, para depois a gente pedirmos as bênçãos, né, do nosso Pai, para esta água que circula pelo nosso corpo todinho. Vamos ver então a parábola da figueira seca, e começa assim, nós temos então inicialmente aqui o Evangelho de São Marcos, tá bom? Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto. Ou que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe, Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse, tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que quiser que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, no capítulo 11. E assim o Evangelho aqui nos diz sobre essa parábola. Figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. A fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estas estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca.
Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, têm uma missão em particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre ricos e entre pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar que os homens, que são todos chamados, mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fizerem servir as coisas fúteis ou nocivas, se colocaram a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, os dela não tiram proveito para si mesmo, se dela não tiram proveito para si mesmo em melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhe retirará o dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornarem a presa dos maus espíritos. Evangelho de hoje, parábola da figueira seca. E nessa parábola, o que nós vimos? Nós vimos sim que nosso mestre, ao ver a figueira querendo se alimentar, assim conta a parábola, que ele amaldiçoou porque não tinha frutos, e a figueira assim secou. O que o nosso precioso Pedro falou, sabíamos que não era a época dos frutos, mas foi ali usado esse simbolismo. Foi usado o simbolismo daquela árvore vibrante, verde, bonita, frondosa, mas que não dá frutos. E, por não dar frutos, não servem de alimento para aqueles que necessitam. Assim, também como nós bem vimos aí na questão da explicação do Evangelho, é a respeito de nós sabermos, de podermos realizar e não realizarmos. E assim, nossa situação se complica espiritualmente, porque perdemos sim oportunidades da prática do bem, oportunidades de nós irmos, vamos dizer assim figuradamente, ganhando créditos para a nossa redenção espiritual, para que nossas dívidas vão sendo assim pagas. Porque não é apenas sofrendo o que nós fizemos de mal que nós pagamos nossas dívidas. Mas nós pagamos nossas dívidas, sim, também quando nós trabalhamos no caminho e na seara do bem. Procuramos ajudar, auxiliar, sermos úteis, levar a conciliação, levarmos a paz, praticarmos as virtudes como necessitam ser praticadas. Então é aquela, quem não pratica, quem sabe, mas não utiliza esse saber, não utiliza para se melhorar, não utiliza para ajudar aquele que necessita, não utiliza para fazer melhor o ambiente em que trabalha, é considerado ali como a figueira seca. E aquela história, aquele que muito tem, muito se dará, que nós vimos, aquele que nada tem, ainda se tirará o pouco que tem, porque não atua, mesmo conhecendo, mesmo sabendo da importância que é da atuação, nada faz. É, como se diz, aquela árvore frondosa, bonita, mas que não dá fruto de espécie alguma. E não serve assim para que os outros se nutram, que se alimentem da sabedoria, que se alimentem do conhecimento, que se alimentam daquilo de bom que se pode ser feito com aquilo que se sabe, na distribuição das bênçãos, na distribuição desses talentos que são dados para todos nós no decorrer da nossa existência. Por quê? Porque o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da doutrina, o conhecimento das palavras dos evangelistas, o conhecimento dos significados,
de que as parábolas, tudo que elas querem dizer, e o próprio conhecimento social, o conhecimento escolar, tudo que se diz de conhecimento, se guarda para si é como aquela árvore, que nada faz além de estar ali ao sol, plantada, vivendo, mas sem distribuir alimento. E no caso, para nós, alimento para o corpo, alimento para o espírito. Né? Então, é aquele conhecimento mal empregado para os outros e para si próprio. E como se diz, né? Aquele que muito sabe será cobrado por saber. Sabe o que precisa ser feito, sabe como fazer, sabe os cuidados que deve tomar, mas não realiza nada. Como diz o Evangelho, aquela árvore que vai secar de um dia para o outro, porque não teve a utilidade na sua existência. Então que sejamos sim úteis, não é? Por nosso conhecimento, procurando esclarecer aqueles que assim também desejarem, porque nós não vamos enfiar na cabeça de ninguém, né? Pessoa também não querendo qualquer coisa que a doutrina nos coloque, mesmo sendo tirada do Evangelho. Paciência. Façamos sim nossa parte em auxiliar aqueles que precisam, esclarecer aqueles que querem ser esclarecidos. É sim disseminar o amor, é disseminar a palavra do Mestre e falar as verdades sobre cada um de nós. Então, meus caros amigos, que a figueira seca, essa parábola, seja para nós apenas palavras, não seja praticada na nossa vida diária. Ninguém quer definhar e ficar feito uma figueira seca. Então, vamos sim auxiliar aqueles que necessitam, distribuir sim o conhecimento e levar sempre a boa nova quando nós assim pudermos. Né? É algo de tão bom que todos podemos fazer. E assim, vamos aqui dando boa noite também para a Leni Souza, né? Agradecendo ao Senhor por mais um Evangelho, com toda certeza. Olga Fagundes também, seu boa noite. Helena Lima, Cacilda Cassiano. Rômulo de Magalhães também aqui conosco. Também nós temos aqui o like, né? O like do Rômulo de Magalhães, da Cacilda Cassiano, Helena Lima, João Avelino, Lúcio Antônio, Sônia Martins, a Maria Elizabeth Capucini e Fábio Fidelis, também aqui conosco. Uma alegria muito grande vocês poderem aqui estar conosco, assim como a Carolina Souza, que também já deixou ali o seu like, o seu abraço, né, para todos nós. E também aqui temos o boa noite, né, boa noite do Fábio Fidelis, uma ótima noite. E assim vamos ver o que Joana de Ângeles fala, porque hoje Joana de Ângeles vai falar sobre Jesus e revolução. Olha a revolução chegando. Vamos ver então. E ela também é dividida em duas partes. A primeira parte, como é mais curtinha, Jesus e revolução, sua primeira parte. Vamos ver como que ela nos fala sobre Jesus e revolução. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas, ou estas se referiam às suas doenças, a seus sentimentos. Quando verbaliza o que vai no íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras o que desejaria dizer. Aquela escondidinha, né? Dá aquela ajeitada nas palavras. E nem sempre aquilo que se fala é aquilo que se pensa, a gente sabe muito bem disso. Há mesmo de forma inconsciente um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor diante de outrem. Porque também para cada um de nós, todos sabemos das nossas deficiências, daquilo que precisamos melhorar, né, nas virtudes, enfim, nós sabemos, distintamente, internamente, todos nós sabemos. Agora, é difícil mesmo nessa situação aceitar que estamos deficientes de alguma coisa, né, que precisa mudar, porque quando se aceita assim, trabalha-se e deve-se trabalhar para melhorar aquilo que precisa ser melhorado.
né? Então, para a pessoa até aceitar que precisa ser mais paciente, precisa ser mais solidária, precisa ser mais cuidadosa, mais indulgente, né? E implica trabalho. Agora, imagine então a dificuldade diante de outros, né? Vamos dizer que ninguém gosta que outros fiquem dizendo seus defeitos. Ninguém, basicamente, gosta, embora saiba que os tem e saiba quais são eles. Mas não gosta que os outros fiquem falando, né? Por sua vez, continua Joana, são poucas as pessoas que sabem escutar, ver, compreender. O sorriso de simpatia de um momento transforma-se em careta no outro instante, e a gentileza transmuda-se em agressividade. E é algo tão comum, não é? Vamos conversar com alguém, de repente alguém fala alguma coisa, e quando estamos, né, cumprimentando, são sorrisos, como vai, etc, etc. Aí vai, conversa, vem, alguém fala alguma coisa, lá se foi embora o sorriso. Vem a carranca, vem a careta, a cara feia, e isso também acontece com todos nós, né? E isso ainda quando não se transforma um pouco em agressividade, dependendo daquilo que ouviu. Joana diz, além disso, o ouvinte capta a projeção do narrador, adaptando a informação à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Nós, quando recebemos qualquer informação, nós estamos captando que aquilo que o interlocutor, aquele que está passando, está nos dizendo. E pode ser a maneira dele, porque também já ouviu de outro. E o que nós fazemos? Nós vamos fazer a mesma coisa, segundo o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, aquelas nossas tendências, o nosso caráter, não é? Nós vamos interpretar também da nossa maneira. Então, o mesmo fato, quando passa por tantas e tantas pessoas, pode ter interpretações semelhantes, né? Mas igual, não vai ter. Porque cada um pensa de uma maneira. E como diz aqui, Joana fala que nós adaptamos aquilo que recebemos à nossa própria problemática, ao nosso caráter, nossa maneira de pensar, né? E isso é o que? É o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos, porque todos nós somos conflituosos, não tem ninguém santo aqui, ninguém que seja absolutamente, né, zen, não, isso nós não vamos encontrar. E aí, Joana fala então, Jesus, por ser um homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os sentimentos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos egos sem lograr remontar as suas causas. Seus diálogos eram rápidos e diretos. Não se utilizava de circunlóquios, aquelas enrolações, nem de evasões, ficar fugindo ao assunto, né? Então, é que diz aqui, Jesus ele tinha conhecimento de todos nós, conhecia nossos sentimentos mais profundos, sentimentos que nós mesmos não temos muitas vezes a ciência de tê-los nesse presente instante, porque muitas vezes são derivados de situações complicadas, anteriores, que acabam sendo mascaradas, a gente sabe, nesta encarnação. Então é muito comum, né? Continua. Quando recorria a parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras, né? Quantos exemplos temos disso daí? E aqui Joana fala, assim o fez repetidas vezes, né? Ele não censurava, mas ele falava de maneira tal que a pessoa reconhecia que ela mesma errou. E nem por isso ficava brava ou sentida, magoada com aquilo que ele dizia. Ele sabia como se expressar. E uma coisa que nós não sabemos de jeito nenhum. Nós levamos quase tudo a ferro e fogo, no sentimento, na ira, no amor próprio atingido, né? Aquelas coisas que são bem típicas de cada um de nós. Mas que Jesus não, né? Então, vamos ler de novo, isso aqui que é muito, muito bom.
Quando recorria a parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Assim o fez repetidas vezes, inclusive com o sacerdote que lhe indagara quem era o seu próximo, narrando-lhe a parábola do bom samaritano, que vimos há pouco, e obrigando-o pela lógica à conclusão. Igualmente aplicou o método com aqueles que lhe inquiriram se era lícito pagar seu imposto, pedindo-lhes uma moeda, indagando-lhes de quem era a efígie nele esculpida. É como nós terminamos hoje aqui com Joana de Ângeles. E era uma realidade extremamente grande. Acrescente-se aqui também nessa colocação da Joana a questão da mulher adúltera que ia ser apedrejada, ou como diz o termo na época, lapidada, né? Porque lapidação você sabe como que é, né? Pega aquela bruta e vai tirando os pedaços, a pedra bruta, um diamante, uma pedra preciosa, vai tirando os pedaços, até que fica exposta toda a superfície brilhante. Só que no apedrejamento, que chamava lapidado, não ficava exposta nenhuma superfície brilhante, muito pelo contrário. Era uma morte horrível. E naquela da mulher adúltera, após todo mundo falar, e queria apedrejar, o que ele disse? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não disse atire ou não atire. Ele não afirmou, ele simplesmente disse. E cada um foi tirando as suas conclusões. Assim como com César. Dai a César o que é de César. Com aqueles que perguntam quem é meu próximo. E ele, parábola do bom samaritano. Naquele que estava caído, passou levita, que era da lei, né, hebraica, foi para o lado. Passou sacerdote, conhecia a lei, foi para o outro. E passou ali o samaritano, que vivia em briga com Israel e acolheu. Esse é Jesus. E onde está a revolução que ele propõe? A revolução que ele propõe é a mudança. Toda revolução implica numa mudança. Dentro de nós. Exatamente. A revolução que ele propõe é a mudança em cada um de nós. Cada um de nós intimamente, não nós queremos ficar, como nós sempre estamos querendo mudar o outro, porque eu me sinto desconfortável perto dele, porque ele fala umas coisas, eu não sei o quê. Cada um com a sua maneira de ser, ninguém gosta que ninguém fique forçando a nós mesmos a mudar. Então a revolução é nossa. Somos nós que temos que participar dessa revolução que é dita no Evangelho aqui inteiro. A reforma na maneira de encarar tudo o que acontece, naquilo que os outros nos falam, naquilo que os outros fazem. Cada um é responsável por seus atos. Não é? Embora muitas vezes nos sintamos sim ofendidos pelos atos dos outros, às vezes não falam nem para nós, mas fala de algo que nos magoa. Por exemplo, vai falar dos filhos, vai falar dos netos, parentes, claro que ninguém gosta. Vai falar de alguém que a gente gosta, tem apreço? Não se gosta. Mas o que nós precisamos? É encarar de uma maneira diferente, porque cada um é cada um. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem o direito de ser como ele é. Se alguns são mais evoluídos espiritualmente que outros, já percorreram um longo caminho. Às vezes nem tão longo, às vezes tiveram opções melhores, escolheram melhor do que aqueles que ainda estão ali patinando nas coisas. Mas a revolução, essa é a revolução interna, nossa. Só assim vamos encontrar a bendita paz que todos nós procuramos, que nos torna mais tranquilos, partindo desse entendimento, que quem tem que mudar somos nós, e que cada um precisa ser tocado para também mudar. E aí é tarefa dele. Claro que nós podemos auxiliar, dando uma boa palavra, mas não ficar exigindo. É isso, é como Jesus diz, age, né? E nós estamos vendo neste livro todo, que falando de características dele, que na realidade precisamos observar e lutar para conseguirmos praticar.
Amanhã continuamos falando de Jesus e Revolução. Aniversariantes então, a Vanessa Scaliani Alves, Adriano Santos, Idane Siqueira Pereira, o Idanês, né? Maria Carmo, Esmeralda Barros, Ulisses Souza, nosso querido amigo lá da Rússia, Tarupi, e um sobrenome cheio de letras diferentes, Madalena Galo, também aniversariante de hoje. Para todos vocês, nosso abraço, coração a coração, que Deus abençoe imensamente. E vamos partir, amigos queridos, para o encerramento. No encerramento, vamos então ler aqui os nomes que vocês nos mandam e vamos para a prece. Vamos nos concentrando, tranquilizando nossos pensamentos para esse momento tão importante que é a nossa prece. E aqui nós vamos orar e vocês já vão mentalizando. Giovanni Bruno Jorge, Eliana Silva, Ricardinho, Juliana Miranda Vitorino, Jaime Facioli, Carlos Facioli, Jair Schmidt, Lúcia Raimundo, Regiane Castellanelli, também Leonis Pinheiro de Oliveira, Gustavo Martins Maluf, Milton Hortolã, Kelly, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria das Graças Barbosa Pires, Miguel Antônio Pinheiro, Mariela Nicolucci, Mônica Nayara, Pedro Henrique, Ana Baricalo, Neucimar Flora de Brito, Nilton Paulo Mauad, Rafael Lemos, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Ruvani Nicolucci, Sebastiane Deltruz da Silva, Sérgio Zamperlin, Tercília Aparecida Antonelli, Viviane Leal, Zuleika Brum, Daiane, José Ribeiro Piriciri, Hélio de Andrade, Ana Lemos Maia, Solange Cocol, Eliana Saldanha, Osmar Vioto, Ariel Bechuvina Lazenha, Amanda Graziela Cassiano, Laís Brito Ferreira, Adriana Cristina, Elora Williams Frei, Alfredo Lencioni Neto, Aline Priscila de Camargo, Avani Frossar, Carlito Vani Cardoso, Delcio Nunes da Silva, Douglas Constâncio, Fernando Henrique, Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Geraldo Mantovani, Guilherme Maluf Capone, Karen Furlan, Laerta Aparecida Oliveira, Luiz Lúcia, Marildo Leonardo de Souza, Tamar Condes, Otávio Jacomini, Eliana Saldanha, Eliel Fernandes da Cruz, Irondina Pereira Rodrigues, Maria Antônia Guizelini Trabalho, Natália Gagliotti, Mário Gagliotti Silva, Cine Martins Lucates, André Luiz Camargo, Gonçalves, Graziele Ferreira Gonçalves, Pedro Henrique Santos Ferreira, Marcelo Pedro Valéria Antonello, Rubem Jorge Barbosa, Eila Menezes, e a todos que vocês conhecem e mentalizam, e para todos nós vamos pedir as bênçãos de nosso Pai. Tranquilizando corpo e mente no início, vamos lá, meus irmãos? Pai nosso, nosso Pai, Pai de todos, Pai Criador do Universo, Pai que recebe nossas preces, Pai que nos glorifica, Pai que nos manda seus bálsamos celestiais. Aqui seus filhos reunidos nos agradecem a vida, a graça da vida que nos concedeste, por isso estamos juntos, Pai. Agradece nosso querido Mestre Jesus que sempre intercede por nós junto a vós. Agradecemos sim e felizes estamos, felizes por todos os aniversariantes, felizes nesta data, pelos pais que hoje acolhem seus filhos vindos ao mundo nesta data. E pedimos suas bênçãos, querido Pai, sobre todos os nossos irmãos, nossos familiares, amigos que estiveram conosco nesta jornada, mas que agora no plano espiritual continuam firmes. A eles nossa prece, nossa alegria e agradecimento. Pedimos suas bênçãos sobre todos os nossos irmãos que hoje nos deixam e voltam ao plano espiritual após um bom combate, e aqui deixam familiares, amigos entristecidos, mas consolados por suas bênçãos, essas bênçãos que também, Pai, fortalecem esses irmãos, que aqui demos os nomes, que mentalizamos e que necessitam de vós para a continuidade da vida, do trabalho, da luta aqui conosco.
Abençoa assim também, Pai, nossas famílias, famílias de todos nós, todos os seus filhos, para que juntos superemos todos os nossos erros anteriores, dificuldades e continuemos firmes, sim, no trabalho e na luta da evolução. Abençoa esse planeta que tanto necessita. Abençoa esta água, a água desse planeta, que é a vida, que é a fonte da vida de todos os seus filhos encarnados, e auxilia-nos a preservá-la, despertando em todos nós esse sentimento, querido Pai. Abençoa assim, abençoa todos os dirigentes das nações que precisam trabalhar mais pelo povo que necessita, nesses momentos de dificuldades econômicas, sociais, políticas no mundo. Abençoa assim nossas casas de oração, nosso fundamental trabalho, nosso ambiente de trabalho para que tudo transcorra em paz, e abençoa aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa assim, Pai, a todos os seus filhos neste mundo, em todo o seu universo. Quanto a vos agradecer pela luz que nossos olhos veem, abrem logo pela manhã. Estou vivo, mais um dia para batalhar por mim, por aqueles que estão comigo. Obrigado, Pai. E vos agradecendo sempre, levamos a vós esta oração. E assim dizemos: nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, na nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna, do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, querido Pai. Assim seja agora e sempre, por vossa graça. E aqui reunidos, humildemente vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, a sua misericórdia infinita esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo. Conosco, com todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem neste mundo, em todo seu maravilhoso universo. E assim, proteja nosso lar, nossas famílias, todos que neles residem. Abençoa aqueles que aos nossos lares vêm e que trazem seu amor, porque sairão de nossos lares com muito mais do que aqui trazem. Abençoa sempre, Pai, a todos nós que acolhemos em nosso coração suas bênçãos e as distribuímos onde formos. E pedimos que abençoa nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, os bons espíritos que conosco estão por nossas boas obras, e que Tua luz ilumine sempre o caminho daqueles que ainda não encontraram esse caminho de luz e ainda estão na escuridão. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, querido Mestre Jesus, sempre conosco. Honra, louvor e glória a vós, por sua graça, Pai, que assim seja, agora e sempre. E agradecendo, sim, claro, como sempre, né, a preciosa participação, presença de vós, de todos vocês, né? Temos também aqui, né, a Vani Frossara, a Sandra Oliveira Vita, a Sônia Martins, né, pedindo oração por o neto, né, o Guilherme, que já está na nossa relação, pedindo também para o genro, o Fábio Câmara Capone, nossas preces, sim, já mentalizamos. E boa noite também do Carlos Vieira, boa noite, aqui do Vânia Sônia, Vânia Souza, não me troque o nome, né, Vânia? Vânia Souza, Rita de Cássia, também os agradecimentos em geral de vocês, a Alzirinha também conosco, a Alzira Crepaldi. Amigos queridos, deixando para todos vocês um beijo enorme, aquele abraço, coração a coração para todos vocês. Pedimos a nosso Pai as bênçãos
e dizendo que amanhã estaremos de volta, amanhã é quinta-feira, né? Com a saúde, com a graça de Deus, com a permissão dele, com as bênçãos, estaremos todos nós de volta para mais um momento com o Evangelho, Jornada de Ângeles, com nossas preces e conosco mesmos. Então, agradecendo muito a vocês, queremos desejar uma linda noite, uma noite de paz, de amor, desejar uma linda quinta-feira. E claro, que a paz do Senhor esteja sempre, sempre convosco, esteja sempre conosco, agora e sempre. Uma linda noite para vocês, fiquem muito bem, na paz, como sempre, que ela se faça presente. Até amanhã. Tchau.